Olá, sou o professor Adriano Moura e hoje vamos falar sobre um importante ponto da petição inicial. Sim, um ponto relativamente novo, que exige que a gente tenha um cuidado muito grande na elaboração desse requerimento importante da petição inicial. Que ponto é esse, professor? É o artigo 319, o inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. O que é isso, professor Adriano? Pois bem, esse é um ponto, é uma grande novidade que a gente tem, que não havia correspondência no Código anterior. Então, se você aprendeu a fazer petição na vigência do Código de Processo Civil de 1973, você precisa tomar cuidado, porque no Código anterior, como regra geral, em todo e qualquer rito, nós não tínhamos essa obrigatoriedade de se manifestar a respeito da existência ou não de uma vontade das partes, né? Ou mesmo de um dever do Estado de prestar a possibilidade de uma solução consensual ao seu caso. Hoje não. Hoje a regra mudou. Mas que hoje é esse, professor? Por que tem isso na petição inicial? Por que eu, que não estou pensando em conciliação, não estou pensando em mediação, por que eu tenho que me deparar agora com um dispositivo que eu devo me manifestar sobre a existência de uma etapa, de um momento, né? De se tentar conciliar? Se eu estou querendo brigar, se eu estou querendo o direito do meu cliente. Então, vamos lá, pessoal. Em 2010, nós tivemos uma importante resolução CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que criou uma política nacional de tratamento de conflitos, uma política judiciária de tratamento de conflitos. Ou seja, em 2010, a resolução 125 do CNJ, ela cria uma política judiciária nacional de tratamento dos conflitos. E, na prática, ela cria um grande incentivo para que o Poder Judiciário, todas as unidades do Poder Judiciário, o artigo 92 inteiro do Poder Judiciário, deveria tomar uma série de medidas para incentivar, proporcionar, valorizar, cultivar a possibilidade dos conflitos serem resolvidos, principalmente, mas não exclusivamente, principalmente na forma consensual. Nós já tínhamos a conciliação no nosso Código de Processo Civil, nós já tínhamos a prática da mediação, né, sendo bastante cultuada, mas nós não tínhamos uma regulação. Então, a Resolução 125 de 2010 do CNJ é um pontapé inicial para que 5 anos depois, com o Código de Processo Civil de 2015 e com a Lei de Mediação de 2015, nós tivéssemos uma amarração, eu diria que muito próxima da ideia da perfeição, muito próxima da ideia da perfeição, de se proporcionar a solução consensual dos conflitos como um direito fundamental. E o CPC fala isso. Se você olhar as normas fundamentais do processo, do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil, no artigo 3º, está claro lá que é um direito fundamental da parte. É um direito fundamental do autor, é um direito fundamental do réu. Se ingressar um terceiro mais à frente, é um direito fundamental de todos que o Estado tem de proporcionar a solução consensual daquele conflito, em qualquer fase, momento ou instância processual. Ou seja, ingressou no Poder Judiciário e até mesmo em algumas etapas antes do ingresso no Poder Judiciário, é necessária a tentativa de conciliação ou mediação. E a linguagem do artigo 319, ela é um pouco dúbia, né? Por isso que a gente está aqui para esclarecer. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Então, essa opção do autor, ela é tida, no primeiro momento, como a viabilidade do advogado que está fazendo a petição inicial em entender se aquele momento é adequado para se tentar uma conciliação ou se tentar uma mediação. E qual é a diferença básica entre mediação e conciliação? A conciliação, ela normalmente dá mais certo, até pela sua historicidade, pela sua existência no nosso ordenamento e nos nossos ritos processuais, ela normalmente dá mais certo quando as partes não têm muito contato prévio entre si. Quando o objeto do conflito é um objeto mais objetivo, é um dano de 5 mil reais, de 10 mil reais, eu não tenho outros interesses oriundos do relacionamento entre as partes que vão, de alguma maneira, prejudicar a tentativa de se obter uma solução consensual. Por exemplo, professor, dá um exemplo prático para a gente entender. Então, o direito de família. O casal está se separando e quer discutir, por exemplo, alimentos, seja para um dos cônjuges, seja para os filhos. Às vezes, as razões que deram causa à separação, o próprio convívio, né, conjugal nos últimos anos, pode mascarar, pode dificultar a comunicação entre essas pessoas. Ou seja, é aquela conversa que já começa com um não. A pessoa nem vai ouvir, a pessoa não quer ouvir, a pessoa está magoada, houve um caso de traição, um caso de maus tratos, até mesmo violência doméstica. Né? A violência doméstica ela é um episódio. O direito a alimentos é outro episódio, outro tema jurídico. E como é que a gente convive com isso, professor? É difícil, né? É difícil. Isso é difícil para o advogado e difícil para os envolvidos, para as partes propriamente ditas. Então, a mediação normalmente é aplicada com técnicas diferenciadas, com ferramentas mais adequadas, para que se tente restabelecer um nível básico. Ninguém vai se tornar necessariamente, né, melhor amigo de novo, se é que for um dia. Mas se tornar um nível básico, mínimo de comunicação entre duas pessoas adultas, que agora precisam deliberar sobre alimentos dos seus filhos, dos seus próprios alimentos, visitação, né, precisam
se entender, conversar sobre o que eu vou colocar na petição inicial da visitação. Eu vou colocar uma máxima porque eu sei que isso aqui é ruim para ele, é bom para mim. Essa é a melhor estratégia de elaborar uma petição inicial. Ou talvez a gente tente colocar parâmetros e sugerir a realização de uma sessão de conciliação ou de mediação, como prevê o artigo 319, no inciso 7. Nesse caso, a tentativa vai ser compor com um profissional capacitado, com técnicas diferenciadas, para permitir uma escuta, para que as pessoas possam falar. Essa sessão de mediação ou essas sessões podem ser individuais com a outra parte, ou primeiro individuais e depois com a outra parte. Ou seja, há toda uma possibilidade de realização desses atos prévios a, de fato, o início, né, do diálogo, das questões que serão tratadas pelo juízo competente e que podem levar a uma solução consensual, que é bom para todos, para tudo e para todos. Professor Adriano, eu não vou colocar isso na minha petição, não, porque eu, advogado, não sei bem lidar com isso. Olha só que responsabilidade, né, nós temos. Nós precisamos nos inteirar da mediação e da conciliação. Porque se você deixa de colocar na sua petição inicial a opção pela sessão prévia de mediação ou de conciliação, você está prejudicando o seu cliente. Então você tem que buscar a sua capacitação. Professor Adriano, eu estou fazendo esse curso para revisar, para me atualizar, porque na minha época não era assim. Ótimo, atualize-se também em mediação e conciliação. Soluções consensuais hoje integram o acesso à justiça. Não tem como você advogar hoje, não tem como você voltar, professor Adriano, estou voltando. Vamos treinar a petição inicial, vamos treinar contestação, vamos treinar réplica, vamos. Mas você precisa, aqui nesse momento, entender que há atos processuais hoje que orbitam em torno, e é uma oportunidade durante todo o curso do processo. A qualquer tempo e momento processual, você pode ser convidado a participar de uma sessão de mediação, ou você pode provocar. Professor, mas na execução não. Sim, na execução também. Você pode provocar e você pode ter a oportunidade de realizar uma conciliação, uma mediação. Então, o primeiro passo é você entender que hoje, regra geral, política pública nacional, ou seja, não é aqui no tribunal do meu estado, não é na minha comarca. É verdade, professor Adriano, o senhor tem razão. O juiz com quem eu trabalho na minha comarca, ele gosta muito de conciliação, mesmo que ele não gostasse. Mesmo que ele não gostasse. É uma política pública, judiciária, de âmbito nacional. Vale para todo mundo no artigo 92, do juízo primário da sua comarca até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem N casos em que ele realiza mediação no curso do processo. E uma coisa muito importante da gente falar, tá? Você também não pode ter medo de colocar na sua petição inicial a opção pela realização da audiência de conciliação ou de mediação, com medo do acordo não sair. Faz parte do jogo. Você não vai ser mais ou menos competente, o teu cliente não vai te enxergar como mais ou menos competente se o acordo não sair. É um direito fundamental dele. Está no artigo 3º do Código de Processo Civil, o direito à solução consensual dos conflitos. Portanto, nós, advogados, é que precisamos ter o preparo adequado para passar por essa etapa. Professor, da maneira como o senhor está dizendo, eu sempre tenho que optar? Não, às vezes nem tem condições. Né? Às vezes você pode ter um réu preso, o tema pode não permitir, mas nós estamos falando da regra geral da petição inicial. Rito comum. Artigo 318 e agora, né, 319 do Código de Processo Civil. Parte-se do princípio que aqui, tudo que você está trazendo em juízo, e com uma pessoa natural e capaz do outro lado, é passível de ser conciliado, de ser mediado. Se de fato depois não for, é outra situação. Então, como é que funciona isso? Diz o artigo 319 que o autor deve indicar se ele quer a realização ou não de audiência de conciliação. Como é que você vai escrever isso na sua petição? Você vai abrir um título, vai colocar do interesse na realização de sessão de mediação e conciliação. Se tiver alguma particularidade, você coloca. Se tiver uma preferência de que a sessão seja primeiro individual, com o assistido, com o seu cliente ou com o assistido, você coloca. Você tem toda a liberdade de colocar ali os porquês da opção, né, e como talvez possa ser realizada. Preferencialmente online, porque o cliente pode... Coloque, faça a sua colocação. Não há nada de errado de você abrir um título e colocar assim, da opção pela realização da sessão de mediação ou da audiência de conciliação. Como também não há nada errado de, após conversar com o seu cliente, respeitando a decisão dele, mas dizendo a ele que é um direito fundamental, dizendo a ele que pode ter muitos frutos, dizendo a ele que ali vigora o princípio da confidencialidade, portanto, o que vocês conversarem ali não vai impactar. Eu vou revelar aqui alguma coisa que vai impactar mais à frente. Não, há o princípio da confidencialidade nas sessões aqui propostas de conciliação e mediação. Há profissionais treinados e, portanto, é uma boa tentativa. Professor Adriano, meu cliente de fato não quer. Ótimo. Feitas essas ressalvas, tendo ele ciência da proposta legislativa, do que é, de tudo que gira em torno disso, das vantagens, tendo ele ciência disso. Aí, se de fato não for o caso, você abre o mesmo tópico e coloca lá, da opção pela não realização da sessão de mediação ou da audiência de conciliação. Ponto. Ainda pode botar lá, vírgula, não obstante ser possível no futuro avaliar outra oportunidade. Ponto. Até porque, mesmo que você não coloque isso, mas é simpático colocar na petição inicial, mesmo que você não coloque isso,
Isso poderá ocorrer, você poderá ser convidado. Então, nós estamos falando aqui de uma opção, e é de fato uma opção, mas olha que situação jurídica interessante, né? Literalmente é uma opção para você sinalizar, mas é um direito fundamental do cliente tentar. Ele pode abrir mão desse direito fundamental sem prejuízo de correntes doutrinárias, né, que orbitam teses e outros, né, discursos sobre isso. A gente aqui está entendendo e deve entender que, na prática, é uma opção do autor indicar se ele quer ou não. Pode ser que o autor não indique e o réu peça, e você participe lá na frente. Né? Nada aqui é para sempre. Nada aqui vai vincular ou vai fazer você perder algum direito. Por isso que aqui tem que se ter o compromisso de se fazer a melhor apresentação ao seu cliente das vantagens que se tem com uma solução consensual. Principalmente dizer a ele que ele não vai ficar exposto, porque as pessoas têm medo de ficar expostas. Você tem que dizer para ele, olha, aqui vigora o princípio da confidencialidade. Está previsto em lei. Há um profissional com técnica, você não vai ficar exposto, você não vai ficar prejudicado. Ah, mas o senhor vai me acompanhar? Claro, eu vou lhe acompanhar. Mas aqui, talvez chegue em determinado momento que você tenha que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar outra. É uma questão consensual. Ah, eu não quero abrir mão de nada, não. Calma, tranquilize, né, o seu cliente. E, na medida do possível, se for uma avaliação positiva, ao fim e ao cabo, coloque pela opção da realização da sessão. Se de fato não for, coloque a sua motivação. Professor Adriano, aconteceu um caso comigo, exemplo prático. Eu fiz exatamente o que o senhor solicitou, e o juiz, ao despachar a petição inicial, professor Adriano, ele disse assim: indefiro o pedido ou deixo de marcar a sessão de conciliação e mediação, porque não vislumbro, num primeiro momento, que haja possibilidade de acordo. Olha, essa é uma decisão muito polêmica. É uma decisão judicial se respeita, mas também se contra-argumenta, se recorre dentro das regras do jogo. Mas essa é uma decisão que ela gera, a não ser que haja alguma declaração, uma materialidade muito forte no processo, mas em condições normais, se não houve nada demais no campo fático, essa é uma decisão contrária a toda a orientação legislativa, tanto do parlamento, que produz e produziu o Código de Processo Civil, que produz e produziu a lei de mediação, quanto da norma jurídica orientadora do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, desculpa, mas não cabe ao juízo, nesse nível de cognição, sem fundamentar, achar que não há possibilidade de acordo. Essa é a maior incoerência que existe. Ou seja, o próprio juiz, o próprio juízo, né, profere uma decisão contrária à política pública nacional de conflitos. Então, há que se ter cuidado, há que se avaliar se o juiz não fundamentou, porque se ele fundamentou com base na prova A, B ou C, ótimo. Aí sim, a gente consegue avaliar e ter um termômetro. Agora, eu acho que as partes não querem conversar agora, tudo leva a crer, tudo o quê? Né? Qual é o argumento da petição inicial, provavelmente documental ou de narrativa, e a gente vai falar isso, né, quando a gente ratificar essa ideia da importância da narrativa. Qual é a narrativa que levou o juiz, que inclinou o juiz para essa percepção? Ainda que ele tenha que fundamentar, né, às vezes não se fundamenta, é importante você tentar não carregar muito na petição inicial com textos excessivamente, né, agressivos, com partes excessivamente ruidosas, porque isso pode inviabilizar, inclusive, como a gente acaba percebendo em alguns casos, a realização de uma sessão de acordo por mediação ou por conciliação. Mas, professor Adriano, tem mais. Eu preciso ler o artigo 334, professor, porque ele fala da audiência que, então, é mencionada na petição inicial. E o artigo 334, que você tem que anotar e combinar na sua petição inicial, 319, inciso 7, e 334, diz assim: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, e a gente vai falar sobre isso aqui, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O conciliador ou mediador atuará necessariamente na audiência, observando-se o disposto, né, neste código, bem como as disposições de lei de organização judiciária. Poderá haver mais de uma sessão. O código vai conversando com você, o código vai te instruindo. E cuidado, advogado, porque a intimação do autor é feita na nossa pessoa, né, com a sua procuração lá que você tem. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Então, nós é que precisamos controlar esse prazo. Então, essa primeira parte do artigo 334, ela traz importantes características. Né? Ela te dá a cadência de como tudo vai acontecer, mas ela faz uma ressalva inicial muito importante. Que história é essa? Né? De que a petição inicial não preenche os requisitos iniciais. Ah, são todos esses requisitos que a gente está vendo. Ah, então ok. Isso está contido aqui no nosso, né, conteúdo. Agora, que história é essa de que pode ser um caso de improcedência liminar do pedido? O que pode acontecer com o meu pedido, professor Adriano? Então, vamos olhar o artigo 332. Olha o que pode acontecer com a sua petição inicial. O artigo 332 trata de um tema que é muito ligado à política legislativa de padrões decisórios vinculantes ou simplesmente de decisões vinculantes ou de precedentes, né, como também o tema é tratado. Olha o que você, advogada, tem que prestar atenção quando você está formulando a sua petição inicial.
você fez a análise da sua ação de fato, você enquadrou na legislação, na sua fonte primária do direito. Mas olha a importância de você olhar os precedentes e ou a jurisprudência do tribunal. Diz assim o artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, já é estranho, né? Mas eu vou explicar. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, há casos em que os direitos estão bem documentados na petição inicial e que talvez haja pouca necessidade da fase instrutória. Isso quer dizer o legislador. Quando o juiz consegue olhar para a petição inicial e ver toda a prova documental que aquele caso em tese pode revelar, principalmente quando é uma questão predominantemente de direito, ao invés de uma questão de fato de direito ou de uma questão mais até de fato. E aí, se já tiver enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, se já tiver acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, se já tiver entendimento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, né, o IRDR e o IAC, ou se já tiver enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre um direito local, uma coisa muito particular, do Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, do que for, né, do direito local, o juiz pode julgar improcedente o seu pedido, sem sequer instaurar a relação jurídica processual com a citação do réu. Porque você pode ter redigido uma bela petição inicial, mas você não se atentou num detalhe. O direito que você está pleiteando pelo seu cliente, aquele direito que a gente viu, que a gente vê, que a gente fala, declaratório, constitutivo ou condenatório, né, esse direito já foi decidido em caráter coletivo com base numa dessas decisões proferidas aqui, né, apontadas aqui no artigo 332. Então, repare que nesses casos, você vai ter uma improcedência liminar do pedido com resolução de mérito. Com resolução de mérito. Não vai simplesmente arquivar, extinguir o processo, não. Não. Você vai perder. Vai fazer coisa julgada material. O teu cliente vai perder. Porque, nesse caso, você, advogado, se preocupou com a redação está brilhante, a forma da petição inicial está certinha, deu lá os espaçamentos, colocou figuras, dados, fez tudo que a gente recomenda na elaboração, né, com as boas técnicas. Mas o direito, propriamente dito, que você está trazendo, é um direito que já foi julgado e já tem uma súmula vinculante, por exemplo, do Supremo. Então, quando isso acontece, não adianta você insistir com a petição inicial, porque, tecnicamente, você vai gerar um prejuízo para o seu cliente, a não ser que você tenha que demonstrar na petição inicial, na narrativa dos fatos, no fundamento jurídico do pedido, nos itens do 319, que o seu caso parece, mas não é aquele que tem súmula vinculante. E se você já sabe disso, qual é a dica, a orientação quando você está redigindo a sua petição inicial? Abre um parágrafo e diz, olha, excelência, não é caso de aplicação daquelas famosas súmula vinculante número tal. E explica para o juiz. Porque se você não faz isso, e o caso de fato é tangente, é parecido, você incorre em grave consequência aqui. Ah, professor, mas se fizer isso aqui, eu posso apelar. Pois é, mas já viu as custas da apelação? Já viu o tempo da apelação? Já viu os efeitos da apelação? Então, se você pode facilitar a sua vida e a do seu cliente, né, isso vai gerar trabalho para você. Você pode facilitar a sua vida e a do seu cliente, você deve tomar todos os cuidados necessários para, ao elaborar a sua petição inicial, não levar direito que já foi decidido pelos tribunais superiores, pelo tribunal local, na forma de padrão decisório vinculante. Professor, tem algum outro artigo que eu tenho que combinar? Tem. Você deve combinar o artigo 332 com o 334, né, que está falando nele, e você deve combinar também com o artigo 926 do CPC. Porque é lá no artigo 926 que você vai pegar a cola, né, que você vai pegar as referências teóricas para entender o que pode ser precedente ou não, para entender em que momento processual você tem. Tem casos que o IRDR ainda não é um precedente vinculante, mas ele já mandou suspender todos os processos que tramitam com aquele tema. E você vai gerar mais um? Avalia. Tem que avaliar se esse é o caso. Então, é indispensável que você, ao elaborar a sua petição inicial, você conheça do direito que você está pleiteando para o seu cliente. Ah, professor, eu conheço, está no Código Civil, está na lei e tal. Sim, mas o Brasil há muito tempo flerta, namora, convive com algumas referências do modelo de comum law. E uma delas é para alguns chamado sistema, não sei se chega a ser um sistema como um todo, mas um modelo de precedentes claramente identificado no Código. Se você olhar o artigo 332, ele é objetivo. Se você olhar o 926 e seguintes, ele vai te dizer a mesma coisa. E se você olhar determinados artigos, né, recursais, o 932 vai praticamente replicar isso daqui. Nos poderes que o relator tem, quando você estiver fazendo as suas razões de agravo do instrumento, o relator pode pegar, via de regra, os mesmos casos daqui e negar seguimento ou dar provimento ao seu recurso. Então, também tem que ter muito cuidado quando você estiver lá elaborando a sua petição de razões recursais. Mas voltando aqui na nossa petição inicial, é imprescindível que você tenha noção da fonte do direito.
Direito não é mais apenas a lei. Não é mais apenas a lei e a doutrina que bate palma para a lei. Não, é a lei, a doutrina que reforça a lei e a consulta à jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e do seu tribunal local. Porque se de fato isso já foi decidido, você vai fazer formalmente uma petição inicial que vai passar pelo crivo da prática jurídica, mas que quando chegar no crivo do direito de acesso à justiça e a uma sentença de mérito, a resposta que você vai ter vai ser essa do 332. Então, todo cuidado é pouco quando você estiver, de fato, fundamentando a sua petição inicial, porque isso pode acontecer. Essa é uma matéria de direito instrumental, é uma matéria do processo, mas que vincula o seu direito material. Então, não adianta você ler o Código Civil, você ler a CLT, você ler qualquer documento e falar assim, aqui está escrito que eu posso. Sim, mas esse caso já foi julgado? Se esse caso já foi julgado ou está com julgamento suspenso, o seu caso será impactado. O seu caso será impactado. E você precisará, então, avaliar se deve continuar com ele. Professor, eu avaliei, o meu direito é bom e esse caso não é igual ao meu. Portanto, a sua petição inicial tem que ter uma elaboração nesse sentido. Essa é a ideia, então, do artigo 319, inciso 7, e do 332 e do 334, né, que trata, esses artigos tratam da improcedência liminar do pedido e também da audiência, da possível audiência de conciliação, da possível sessão de mediação. Uma delas é para alguns chamado sistema, não sei se chega a ser um sistema como um todo, mas um modelo de precedentes claramente identificado no Código. Se você olhar o artigo 332, ele é objetivo. Se você olhar o 926 e seguintes, ele vai te dizer a mesma coisa. E se você olhar determinados artigos, né, recursais, o 932 vai praticamente replicar isso daqui nos poderes que o relator tem quando você estiver fazendo as suas razões de agravo de instrumento. O relator pode pegar, via de regra, os mesmos casos daqui e negar seguimento ou dar provimento ao seu recurso. Então, também tem que ter muito cuidado quando você estiver lá elaborando a sua petição de razões recursais. Mas voltando aqui na nossa petição inicial, é imprescindível que você tenha a noção da fonte do direito. Direito não é mais apenas a lei. Não é mais apenas a lei e a doutrina que bate palma para a lei. Não, é a lei, a doutrina que reforça a lei e a consulta à jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e do seu tribunal local. Porque se de fato isso já foi decidido, você vai fazer formalmente uma petição inicial que vai passar pelo crivo da prática jurídica, mas que quando chegar no crivo do direito de acesso à justiça e a uma sentença de mérito, a resposta que você vai ter vai ser essa do 332. Então, todo cuidado é pouco quando você estiver, de fato, fundamentando a sua petição inicial, porque isso pode acontecer. Essa é uma matéria de direito instrumental, é uma matéria do processo, mas que vincula o seu direito material. Então, não adianta você ler o Código Civil, você ler a CLT, você ler qualquer documento e falar assim, aqui está escrito que eu posso. Sim, mas esse caso já foi julgado? Se esse caso já foi julgado ou está com julgamento suspenso, o seu caso será impactado. O seu caso será impactado. E você precisará, então, avaliar se deve continuar com ele. Professor, eu avaliei, o meu direito é bom e esse caso não é igual ao meu. Portanto, a sua petição inicial tem que ter uma elaboração nesse sentido. Essa é a ideia, então, do artigo 319, inciso 7, e do 332 e do 334, né, que trata, esses artigos tratam da improcedência liminar do pedido e também da audiência, da possível audiência de conciliação, da possível sessão de mediação. No artigo 334, é importante dizer também